Meu nome é Kátia, eu sou terapeuta ocupacional de formação, com uma trajetória na saúde mental, mas há cerca de 7 anos no Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Osasco. E eu vou contar aqui para vocês um pouco, é um relato de experiência desse momento em que a gente construiu coletivamente, junto com o Conselho Municipal de Saúde, a experiência de formação aos conselheiros locais de saúde. Eu faço aqui um convite para vocês, né, que imaginem isso que eu vou tentar traduzir em palavras, em ondas, né? Aquela onda forte que vem e bate, aquela marolinha que chega suave, e foi nesse movimento, nessas ondas formativas, que a gente foi construindo esse trabalho. São 2 grandes movimentos. Um movimento junto ao grupo de 8 conselheiros municipais, dos 3 segmentos, e um segundo momento que foi a execução disto que a gente pensou coletivamente, junto aos conselheiros locais de saúde. Tá? Então, o primeiro movimento, eu fiz esse trabalho junto com a Rosana Marcondes. A gente fez um primeiro movimento que foi escutar este grupo de 8 conselheiros municipais que tinham a incumbência de fazer uma formação aos conselheiros. E neste momento, eles diziam assim para mim e para a Rosana: a gente sabe o que a gente precisa fazer, né? A gente sabe que a gente precisa capacitar os conselheiros nas diretrizes, legislações que regulamentam o SUS, no controle social, na organização das finanças. Eles tinham uma lista de temas a serem trabalhados na lógica da capacitação. E aí eles diziam para a gente: mas a gente quer fazer de outro jeito, a gente não quer fazer da forma tradicional da capacitação. Vamos pensar junto? E, obviamente, a gente, enquanto educação permanente, topou rapidamente esse desafio de pensar junto com eles. E já propusemos um segundo encontro, num formato de oficina, com estes conselheiros, com este grupo de 8, para poder destrinchar um pouquinho melhor, ouvir um pouco melhor aquilo que eles estavam nos pedindo. E a gente sai desta oficina com os 8, com 2 grandes desafios que eles trouxeram. Pensar naquele cenário pandêmico e no cenário político, como mobilizar as pessoas para estar de novo discutindo a questão do SUS. Seja o gestor, seja o trabalhador, seja o usuário do serviço, a comunidade. E o segundo desafio, nessa desmobilização, equacionar o tempo, porque tudo aquilo que eles diziam que precisavam trabalhar levaria muito tempo. A gente fez uma proposta para eles, que era, depois desses 2 encontros, que começou em fevereiro de 2022, que a gente ia fazer um primeiro desenho a partir disso, mas a gente fez um combinado, que eles trouxessem para o nosso terceiro encontro, cada um pudesse trazer mais um. Né? Mais um, seja esse mais um de outros conselhos, da comunidade, dos trabalhadores, para poder compor conosco. Naquele momento, o NEPES tinha um número pequeno de trabalhadores e que a gente, então, queria pensar com eles como outros facilitadores, outras pessoas que poderiam estar conosco. A gente apresentou esse primeiro desenho, que incluía as metodologias ativas, né, dinâmicas, né, para poder trabalhar aqueles tópicos que eles queriam, que nos diziam que era importante trabalhar. E aí, a partir disso, neste encontro já com 16 pessoas, não mais 8, né, 8 conselheiros municipais, mais os 8 convidados, a gente fez a apresentação do desenho e fizemos a proposta de que eles pudessem, então, viver, experimentar o roteiro que a gente estava propondo, que incluía tanto as práticas integrativas complementares, como as danças circulares, reconhecimentos mútuos, Tai Chi Chuan, enfim, práticas integrativas que haviam aparecido já nas primeiras conversas, né?
e as metodologias ativas. Os conselheiros toparam fazer isso, então a gente fez 2 oficinas de experimentação e uma terceira de alinhamento disto que foi proposto. Então, o que a gente agrega, o que a gente tira, né? E foi essa construção que deu origem, então, a um roteiro final, que aí sim a gente vai para o trabalho com os conselheiros locais de saúde, usando as PICs e as metodologias ativas, e a ideia de disparadores, não de palestras, não de encontros de capacitação, mas que propusessem exercícios de diálogo entre os diferentes setores, os diferentes segmentos do controle social do Conselho. Aqui estão os nomes dos 3 seguintes movimentos. Esse nome também foi construído através de uma metodologia ativa da chuva de ideias, né? Então, o que a gente quer, né, em cada um desses encontros? Então, a gente teve o município de Osasco, ele está dividido, ele tem cerca de 750 mil habitantes, ele está dividido em 10 polos de saúde. Então, a gente fez, nesse primeiro movimento dos encontros e teorias, 2 encontros com a região norte, 2 encontros com a região sul. Região norte tem 4 polos de saúde, região sul, 6 polos de saúde. E a ideia ali era disparar os movimentos, usar o roteiro que a gente tinha construído. Passamos dessa fase, né, e tivemos convidados também com falas disparadoras, e a gente fez uma reunião de avaliação e ajuste com esses 16, né, para os ajustes do próximo passo, que o próximo passo, a ideia era, como é que a gente, então, já que território é uma grande questão, como é que a gente vai para os territórios, lá para os polos de saúde, conversar com esses conselheiros locais, entender quais são os desafios e quais são as potências que eles vivem lá, naquele território. E aí fomos lá para esse segundo momento, a consigna era, temos que ter pelo menos 2 facilitadores, sendo um do Conselho Municipal de Saúde, daquele grupo original lá dos 8, e ele que conduziria esse processo, porque a ideia é que ele pudesse permanecer nisso. E mais um, que poderia ser do NEPS, mas que poderia ser destes outros atores que foram convidados pelo próprio grupo do Conselho. E aí a gente foi para esse encontro lá nos territórios. E inúmeras questões apareceram, saímos desses encontros com a atividade de dispersão, né? Que esses conselheiros locais pudessem trazer para o terceiro momento a sua apresentação dos seus desafios e potências, e que projetos, que agenda poderia ter localmente, né? E que também pudessem, cada polo de saúde, convidar mais um para o terceiro movimento. Então, essa lógica do mais um, sempre tentando trazer mais um e mobilizar mais um para as questões do SUS. Que mais um seria esse? Alguém identificado como militante do SUS, de movimentos sociais, trabalhadores, enfim. E a gente veio para o terceiro encontro, que foi Práticas e Sentidos, nomeado afetivamente como o encontrão, porque a gente foi com os 10 polos de saúde para esse encontrão, onde cada um pôde apresentar os seus projetos, a sua agenda, e tomando para si qual era a questão, né? Esqueci de passar, gente. Saímos do terceiro encontro com uma avaliação positiva. Numericamente, a gente alcançou 274 pessoas, não tivemos paridade, mas tivemos uma mobilização importante. E o mais importante foi a avaliação que tanto os facilitadores quanto as pessoas que estavam no terceiro encontro nos trouxeram. 80% das pessoas presentes disseram que bom, precisamos de mais. E saímos com a ideia do grande desafio, que é ter uma mobilização contínua de todos. E fim. Obrigada.